Bom dia, quinta-feira, 2 de maio. Hoje vamos falar sobre a determinação da Anvisa de reduzir o iodo no sal de cozinha. Mas afinal, o que vai significar isso na prática? Muita gente tem problema com a falta ou excesso de iodo. O que muda para elas? O que se espera com esta medida? Vamos discutir o assunto? Se você tem dúvidas sobre isso, já pode mandando sua pergunta para o 3269-9069 ou deixar lá no Facebook, hein? Hoje a gente recebe durante todo o programa o endocrinologista Levimar Araújo, que vai explicar tudo sobre o iodo no nosso organismo. Levimar, prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, o prazer é todo nosso. Sempre um prazer estar aqui no Opinião Minas. Ah, que bom. E então, o que significa? Por que levou a Anvisa a retirar, a reduzir esse iodo no sal de cozinha? Eu imagino que foi um estudo que a Anvisa fez relacionando com a alta incidência de alterações tiroidianas. Antigamente a gente não tinha iodo nenhum no sal, né? Foi graças aos endocrinologistas que esse iodo foi implementado, melhorando sensivelmente a saúde da nossa população. Mas hoje em dia, com a mudança de hábito, o povo tem comido muito sal. Então o problema não é o iodo, o problema é muito sal. A grande preocupação é essa. Inclusive eu sou da opinião que a gente devia ter tá ensinando o pessoal a comer menos sal. Né? A gente tem que comer uma média de 5 sachêzinhos, né? Eu gosto, tô vendo essa caneta na sua mão aí, eu gosto de explicar para o telespectador que cada tampinha de caneta, essa caneta comum, vou mostrar, né? Aqui então. Ela cabe 1 grama de sal por dia. E o consumo ideal seriam 5 tampinhas dessas por dia. Então, olha só, gente, aqui, para quem está pegando agora o programa, assistindo agora, essa tampinha aqui representa quanto? 1 grama. 1 grama de sal. 1 grama de sal. 5 dessas é o suficiente para o dia todo. O dia todo. Isso para quem não tem problema de saúde. A pessoa que tem problema, nada disso. A pessoa que tem problema de saúde, por exemplo, um hipertenso, que deve restringir, um paciente com insuficiência renal, a gente vai passar a precisar uma média de 1 ou 2 tampinhas de caneta por dia. Ou seja, a média da população brasileira é maior, em termos mundiais, a gente ingere 12 tampinhas dessas por dia, 12 gramas de sal por dia. Isso é uma quantidade significante. Pois é, então assim, tirando o iodo, diminuindo o iodo no sal de cozinha, me explica, tem a ver então com o que, na verdade, já que o ideal é que as pessoas diminuíssem o sal? O sal contém o iodo. A gente tem que colocar, a recomendação anterior era que a gente tivesse de 20 a 60 miligramas por quilo de iodo, né? Por cada quilo de iodo tinha que ter só 20 a 60. Essa nova recomendação vai passar para 15 a 45. Então, como nós temos várias indústrias de sal no Brasil, o mínimo exigido seria de 15 microgramas. Ou seja, quando a gente não tem sal nenhum, uma ausência de iodo nesse sal, a pessoa não está ingerindo sal de cozinha iodado, ela vai desenvolver problemas tiroidianos. Problemas graves, aquilo que a gente chama de bócio. A gente estava falando da nossa origem interiorana, né? Verdade. E Minas é uma região, um estado que a gente tem menos iodo. Para quem não lembra, né, bócio é aquele pescoço, papo no pescoço, né? Muita gente, a gente via muito isso, muito mais no interior, a gente realmente via muito. Antigamente, né? A gente está falando aqui do interior, então Carangola, a minha cidade, Lagoa da Prata, a gente tinha muito papo. Hoje a gente não vê tanto. Desde a introdução do iodo no sal. Isso foi na década de 50, né? Mais ou menos na década de 50. Foi uma recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e o governo federal fez essa determinação. Então, a preocupação da Anvisa é que, com esse advento da gente estar aumentando a quantidade de sal ingerido, consequentemente, você também está aumentando a quantidade de iodo. E o iodo é fundamental para a formação de um hormônio que é essencial para a nossa vida, que é o hormônio tiroidiano, o chamado T3 e o T4. Como é que fala? É o combustível do corpo? É o combustível, é a gasolina do nosso corpo. Né? Hoje nós não podemos falar que é só a gasolina, né? Que a gente tem o petróleo, tem o álcool. Tem álcool misturado, né? Misturado, flex. Mas na verdade é o que faz a gente ter a vida, né, o organismo respirar, o coração bater. Pois é, eu queria que você me explicasse isso aí, mas antes eu tenho uma pergunta aqui do Elídio Moraes, de Alto dos Pinheiros. Ele fala assim, a minha esposa tem problemas de tireoide. Essa redução do iodo no sal pode acarretar problemas para ela? Não, que provavelmente, a gente não sabe o problema da esposa, né, do Elídio, né? Se for um hipotiroidismo, ela já está fazendo uma reposição. Né? Então ela está fazendo uma reposição com o hormônio já formado. Na verdade, qual que é a ideia do iodo no sal? A gente não absorve o iodo. O iodo ele é transformado em iodeto e ele se une com outro aminoácido que também vem da alimentação, que é a tirosina. Então, um iodo com uma tirosina forma monoiodo-tirosina. 2 di, 3 tri, 4 tetra.
Na verdade, o T4 são 4 moléculas de iodo com 4 moléculas de tirosina. Muito simples. E o T4 se transforma em T3 também. Esses dois que são essenciais na nossa vida. A falta desses dois hormônios é que vai trazer uma grave consequência. Agora, o excesso também vai levar a uma patologia chamada hipertiroidismo, que também leva a grande consequência. Então, resumindo o que nós falamos aqui até agora, Mayra, eu acho o seguinte, a gente retirando o iodo do sal, né, se a gente tem uma redução, é interessante para você não provocar problemas futuros da tireoide. Mas o meu medo é que aquela pessoa que já tem uma ingestão baixa de sal e ainda com baixa de iodo, se aquela indústria colocou menos sal ainda, menos iodo naquele sal, a gente pode ter consequências graves como o bócio. Pois é, porque hoje a gente pensa assim, muita gente já vive problema de hipertensão e aí já controla, tem muita gente assim, mais jovem que já gosta de uma alimentação mais saudável, já reduz mesmo o sal por conta da saúde. Essa pessoa, se ela já tem alguma deficiência por algum motivo, ela tem que ficar mais atenta. Então, de repente, ela aumentar o sal também uma coisa pode complicar a outra, mas ela precisa desse iodo. Com certeza. O iodo é fundamental. É fundamental para a nossa vida. É um elemento, né, um macronutriente que a gente precisa para viver mesmo. Então, não posso ficar sem ele. Eu chamei a atenção na hora que a gente estava falando do estado de Minas, mas vamos pensar, Minas, Goiás, Mato Grosso, são estados que a gente não tem mar. E é onde a gente tem uma presença mais forte do iodo. Então, a gente encontra iodo. O solo, né, das regiões perto dos oceanos é mais... É mais rico, né? É mais rico em iodo. Então, até mesmo aquela vaquinha que está pastando ali naquele solo. Já dá um leitinho. Já vai dar um leite que tem iodo. Então, isso tudo contribui. Nós não temos isso. Então, regiões montanhosas, né? Aqui perto, né? Nos Andes, a gente tem uma incidência maior, tem uma carência maior de iodo. É o que a gente chama de bócio endêmico. Quando a gente estava falando da definição de bócio, a gente sempre imagina que bócio é aquele papo. Não, bócio é qualquer aumento. Se tiver um nódulozinho, já é um bócio nodular. Aquele bócio difuso, que é quando a glândula toda está aumentada. Tá? Então, fica feio, né? Fica esteticamente, cresce. Então, a gente fala sempre que para o telespectador, na hora que ele for examinar a sua própria tireoide, é interessante, o homem, na hora que está fazendo a barba, ele está se barbeando, se tiver algum nódulozinho, para ficar atento. É mais comum em mulheres, o aumento, né, da tireoide. Nós mulheres, eu vou te falar, hein? É uma coisinha até da outra, hein? As mulheres têm... Sofrem com os hormônios. Mas eu vou falar uma coisa que te tranquiliza. Nos homens é mais raro, mas quando tem algum nódulo, a gente se preocupa mais. A chance de ser um nódulo maligno é mais frequente nos homens. Então a gente tem que estar mais atento quando é um nódulo no homem. Aquela pessoa que está nos escutando agora que fala assim, nossa, mas eu não tenho um nódulo só, eu tenho vários nódulos. A gente fica mais tranquilo ainda. Que bom. A multinodularidade fala a favor da benignidade. E o bócio, por falta de iodo, é mais simples, né? Muitas vezes você pode ou não ter deficiência dessa formação e com isso a gente fala que os dois hormônios eles funcionam como se fosse uma gangorra. À medida que o T3 e o T4, que são esses hormônios que nós comentamos, eles diminuem no nosso organismo, a gente aumenta um hormônio que é produzido lá na hipófise. Ele aumenta o TSH. O que é TSH? Hormônio estimulante da tireoide. Então, ele estimula a formação de novo T3 e T4, mas ele também estimula o crescimento. Então, há um crescimento dessa glândula. Tem uma outra pergunta aqui da Miraci, de São João Batista. Devemos usar no máximo 5 tampinhas de caneta de sal por dia, certo? Mas como cozinhar um arroz, por exemplo, só com isso? Na prática, essa quantidade não é muito pequena? Não, veja bem, aí ela tem toda a razão, a Iraci. Mas eu falei 5 canetinhas... Por pessoa. Por pessoa, por dia. O arroz, muita gente vai comer ali, né? Justamente. E você pode, né, só pra gente ter uma ideia. Porque muitas pessoas, além de ter uma hipertensão, né, além de colocar o arroz no sal, tem o tempero. E além disso, ainda coloca o saleiro. O saleiro tem que ser retirado da mesa. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então. O ideal é fazer uma salada. Você já faz tempera a salada e não precisa tira de pôr sal, né? A gente pode usar o tempero, pode colocar um limãozinho, um pouquinho de azeite, né? A gente tem que também estar vendo cada caso, né? Agora, a gente encontra o iodo em outra... Em que a gente encontra o iodo? Só no sal? O iodo é difícil. Não, a gente encontra justamente nos produtos marinhos, né? A gente encontra nas algas, nas ostras. A gente não tem essa facilidade aqui em Belo Horizonte, né? Mas no sal, no salmão, nos peixes de água salgada são onde são mais encontrados. No aipo você encontra, mas numa quantidade bem inferior. Então, por exemplo, quem tem agora uma preocupação em repor esse iodo,
comer mais peixe, aumentar o peixe no cardápio é uma boa? É o peixe de água salgada. O de peixe de água né? salgada. Não adianta comer peixe de rio. Água doce não, viu, gente? Tem que ser o de água salgada. Água salgada. Né? Traz lá no isopor, lá quando for ao Rio de Janeiro, Espírito Santo ali. Espírito Santo, Mineiro tem essas praias Enche de todas, peixe, né? põe um monte de... Traz no isopor. Com certeza. Come aquele peixe, que Come esse aquele peixe peixe. garante um pouco mais desse O iodo. ideal é o equilíbrio, né? A gente fala muito isso na endocrinologia. A gente tem que ter uma dieta balanceada. A gente não pode faltar esse iodo, mas também não pode ter o excesso. Eu vejo que a Anvisa se preocupa muito com esse excesso do iodo, né? Que em alguns estudos mostram que poderiam estimular a chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que vai fazer uma destruição dessa glândula. Então, levando a um hipertiroidismo na fase inicial e talvez numa fase secundária, a redução desses hormônios. E isso implica em danos importantes para o nosso paciente, para o nosso dia a dia. Então, assim, quer dizer que a preocupação também, além do sal, da hipertensão, as coisas, é o consumo maior de sal e consumir mais quantidade de iodo também daria problemas também. Com certeza. Problemas, né? A necessidade, para você ter uma ideia, Mayra, a necessidade que a gente tem de iodo é muito pequena. A gente precisa de 150 microgramas de iodo por dia. É muito pequenininho. Só que essa necessidade aumenta dependendo da nossa época. Por exemplo, a mulher engravidou. Ela vai passar essa necessidade para 200, 220. Na hora que ela está amamentando, ela passa isso para 290. Então, a gente não pode ser uma receita de bolo. Cada época da vida, a gente tem um metabolismo diferente. Nós vivemos fases diferentes na nossa vida e a gente tem que ir adequando essa reposição do iodo. Ok, então vamos dar uma paradinha rápida, mas você continua com a gente, ó. Doutor Levimar está com a gente o programa todo, você tem perguntas para ele, pode ir mandando, que no segundo bloco ele vai responder tudo, ok? Você fica aí um pouquinho. Vamos ver como é que está o tempo agora na capital. Você vê imagens ao vivo da Serra do Curral, região sul aí de Belo Horizonte. Olha que bonito esse céu azul aí com algumas nuvens. Tá bonito, né? Agora 17 graus e umidade do ar 78%. Veja no mapa a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Tempo parcialmente nublado a claro com névoa úmida no sul, centro e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Em Campanha, no sul, mínima de 5 graus e a máxima pode chegar a 30 em Grupiara, no Alto Paranaíba. Na capital, a temperatura varia dos 13 aos 27 graus. Ó, não saia daí. No próximo bloco a gente continua o bate-papo sobre a redução do iodo aí no sal de cozinha e os problemas que a falta ou excesso dele podem causar no organismo. Tem perguntas? Manda pra cá, 3269-9069. Eu volto já.